Olá, eu sou a Patrícia, coordenadora de pedagogia aqui do Projeto Amplitude, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um tema que é muito procurado, eu recebo muitos e-mails, que é sobre a questão de elaboração de relatórios de uma criança com autismo. Então coloquei alguns pontos, eu separei aqui 6 pontos importantes na elaboração desse relatório, mas antes de a gente falar sobre isso, eu vou só fazer um convite para que vocês sigam o Projeto Amplitude nas mídias sociais, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, é um tema muito pedido, eu recebo muitos e-mails de professores querendo assim, me dá um modelo de um relatório, porque eu sei que uma das formas da gente avaliar, né, o desenvolvimento e até acompanhar o desenvolvimento dessa criança é através de um relatório. Então as pessoas pedem muito. Só que infelizmente não tem um modelo pronto. Por quê? Eu preciso pensar no aluno, no conteúdo que seja atravessado. A gente até tem alguns checklists, né, vamos falar de habilidades que foram trabalhadas, mas na parte pedagógica depende muito do nível que a criança se encontra, do conteúdo que vai ser trabalhado, então eu não tenho esse preparado. E para ser bem sincero, eu tive vários problemas quando a gente tentou, né, uniformizar a forma de relatório aqui no projeto, porque na correria acaba saindo um recorte e cola, aí eu estou fazendo o relatório do João, lá no meio está assim, então, Pedro gosta de... Porque na correria a gente acaba, é o padrão, só vou mudar algumas coisas e deixa passando outras informações. Então assim, eu não gosto muito do projeto, do modelo, né? Aqui no projeto a gente tem um modelo de relatório que ele tem uma estrutura, né? De acordo com os nossos protocolos de avaliação e com o nosso currículo de trabalho. Então eu separei aqui 6 itens que são importantes na realização de um relatório. E aí eu penso que partindo desses pontos, você consegue, na sua prática, identificar o que deve ser escrito, com observação e com os dados do seu aluno. Então o primeiro ponto é a visão geral desse aluno. Então toda vez que a gente faz um relatório, seja para a família ou seja para médico, muitas vezes os médicos pedem um relatório para ver como que é o comportamento dessa criança na sala de aula, como ele é a questão do desenvolvimento e da aprendizagem dessa criança. Então a gente pode pôr uma visão geral desse aluno. Nessa visão geral, eu vou dizer qual é a forma que eu percebo que ele aprende mais. É uma criança que aprende por repetição, uma criança que aprende porque é uma criança visual, né? Aprende por imagens, é uma criança que aprende quando tem alguma música associada. Então eu vou colocar um pouquinho sobre a forma que essa criança aprende, se existe algum comprometimento que eu já percebi. Então, olha, ela tem muita dificuldade na compreensão de instruções, eu tenho um comprometimento motor que dificulte a realização dessas atividades. Então eu falo desse comprometimento dessa criança também. E fala um pouquinho do comportamento, se é uma criança que atende as demandas que a gente apresenta, se é uma criança que participa, como que é a participação dela. Eu tenho que falar um pouquinho, é uma criança que depois das 3 horas fica muito agitada, a gente não consegue fazer trabalho, ou uma criança que não aceita entrar na sala de aula. Então tudo isso tem que colocar, então eu preciso dar uma visão geral. Um cuidado que a gente tem que ter em relação à linguagem. Eu tenho que ter uma linguagem que seja formal, né, que seja uma linguagem técnica, né, eu vou usar os termos técnicos pedagógicos, né, relacionados ao meu aluno, mas eu também, se for um relatório para a família, eu tenho que dar muitos exemplos para que a família entenda, para que ela não pegue esse relatório e veja um monte de coisa falando do filho e não entenda o que está sendo falado. Então eu tenho que adequar, né, a linguagem. Eu vou usar os termos técnicos, mas se for um relatório para a família, eu vou explicar cada um desses termos. Isso é fundamental para que a família entenda e que consegue dar continuidade em casa. Outro ponto importante que eu acho que deve constar no relatório é a comparação dessa criança com essa sala, com a sala que ele frequenta. Não quer dizer que eu vou falar, olha, a Ana ela é mais inteligente que os outros amigos. Não é esse tipo de comparação. Eu quero que você apresente, né, o que está sendo trabalhado com a sua turma e o que essa criança está fazendo
próximo àquilo, se ela consegue dar conta do mesmo conteúdo ou se eu preciso trabalhar um outro nível, um conteúdo um pouco mais avançado ou um pouco mais que seja realmente adaptado. Então eu preciso fazer uma comparação com a sala, não para mostrar o quanto essa criança está atrasada, nem o quanto ela sabe mais, mas para mostrar o que está sendo feito para que isso seja aproximado. O terceiro ponto é o que está sendo trabalhado com essa criança. Então, olha, diante dos objetivos da turma, da série trabalhada, com a Patrícia estou trabalhando isso. Eu coloco a relação dos conteúdos que estão sendo trabalhados. E o quarto ponto é que forma está sendo trabalhado. Eu uso muito material concreto para que a criança aprenda, eu uso imagens, que tipo de materiais eu uso, eu preciso dar algum tipo de ajuda, eu preciso segurar na mão, eu preciso dar dicas verbais para que ela entenda, compreenda melhor as instruções. Então tudo isso eu tenho que estar escrevendo para que as pessoas entendam, ele fez essa atividade, mas ele fez essa atividade por causa que teve esse tipo de ajuda. Aqui no projeto, até nas atividades que eles fazem gráficas, tem um quadrinho que eu marco se a criança realizou a atividade sozinha ou se ela fez com ajuda. E quando eu marco que ela fez com ajuda, eu escrevo que tipo de ajuda a criança teve. Teve ajuda física, né? Eu segurei na mão para ela fazer um movimento. Teve uma ajuda para entender o enunciado, teve ajuda para relacionar, ou ela se apoiou na sílaba inicial. Então eu sempre anoto o tipo de ajuda. Isso é importante ter no relatório também para que a pessoa saiba que ela aprendeu a partir dessas dicas, para que a gente possa até mais pra frente comparar. Olha, ela aprendia quando eu mostrava uma imagem, hoje ela não precisa mais. O quinto ponto é como ele tem dado essa resposta. Então normalmente ele aponta a resposta e eu ensino ele, eu ajudo a fazer o registro, ou ele tem dado resposta só através de palavras. Ela fala uma palavra e eu faço toda a contextualização dessa palavra dentro de uma resposta. Então eu preciso mostrar de que forma essa criança está demonstrando que houve aprendizado. E o último ponto que eu selecionei como importante num relatório é como potencializar esse aprendizado em casa. Então eu sei que tudo que é trabalhado em casa, e eu vejo aqui no projeto também, a gente precisa que tenha uma continuidade em casa. E como que essa continuidade vai se dar? Vai acontecer, né? Ela vai acontecer na medida que eu dê estratégias, né, formas da família continuar em casa. Então, olha, a gente por um tempo usava um quadro que era assim, o conteúdo, né, tinha um quadrinho que a primeira coluna era o conteúdo trabalhado, a segunda, como a criança está frente a esse conteúdo, e o terceiro, como potencializar isso em casa, que eu dava exemplos práticos para realizar em casa. Isso é bastante importante, porque se eu estou trabalhando a letra do alfabeto aqui e eu peço para que a mãe trabalhe em casa e eu dê um modelo para ela fazer, eu estou favorecendo com que ela aprenda e ela possa replicar isso, criar oportunidades para que a criança aprenda cada vez mais. Então, todos esses pontos, eles são muito importantes. E vale a pena lembrar que dentro de um relatório pode ter as observações dos terapeutas e da família. Olha, na escola acontece isso. Segundo a família, isso acontece por causa disso. Segundo o terapeuta que acompanha, essa é a melhor forma de realizar esse trabalho dessa forma. Ou, de acordo com o médico que essa criança é atendida, com o uso da medicação, este comportamento não poderia mais acontecer. Então, essas informações são muito importantes até para que as pessoas entendam, né, a criança dentro de um contexto, mas a criança sendo um ser, né, único, individual e que tem muita coisa para aprender e se desenvolver. Tá bom? Eu espero que eu consiga ter esclarecido as dúvidas e que vocês possam aí fazer relatórios bons, né, que mostrem tudo aquilo que os seus alunos realmente são. Tá bom? Até mais, pessoal!